A França afirmou que os Estados Unidos estão comprando carregamentos de máscaras já vendidos à Europa. O Brasil e a Alemanha também fizeram acusações semelhantes. Será que a corrida pela compra de equipamentos pode gerar algum tipo de conflito entre os países? Quem vai explicar para a gente é o advogado Jorge Niaradi, que é doutor em Direito Internacional pela USP. Jorge, um prazer sempre conversar com você. Ao que parece, a gente está voltando na época do Velho Oeste, em que se roubava a carga, ou seja, quem pagar mais leva. É isso mesmo? Esse pronunciamento, essa fala, foi, salvo engano, de um ministro, alemão. Ele Sim. falou isso, que o governo americano está parecendo que adotou uma prática do Velho Oeste, Mas você sabe que esse tipo de conduta, comportamento, é algo próprio do direito do comércio internacional, das regras práticas do comércio internacional. Então, essa competição, essa guerra, entre aspas, para que consiga os melhores benefícios, os melhores preços, os melhores negócios, isso aí faz parte do comércio internacional. Mas mesmo em contratos já firmados, a gente teve o exemplo aqui no Brasil de um carregamento que viria da China, que estava em Miami, nos Estados Unidos, mas já tinha um contrato de 42 milhões, se não me engano, de reais para esse carregamento, que ia para Salvador e também, se não me engano, para o Ceará, mas lá foi confiscado e a informação é que se pagou mais por lá e o contrato foi cancelado unilateralmente, segundo os governos aqui do Brasil. Isso é normal também? Você sabe que no comércio internacional ele é regido por regras flexíveis, regras que seguem uma lógica da própria negociação entre as partes, ou seja, o comprador e o vendedor negociando. É claro que essas regras, elas tentam criar uma uniformização, uma padronização internacional para gerar segurança. Só que essas regras, exatamente por serem flexíveis, elas acabam sendo influenciadas pelas regras nacionais, pelas regras de cada um dos países. E agora, nessa situação de emergência internacional, a pandemia, calamidade pública decretada em cidades, estados, países, esses países podem utilizar exatamente esse argumento de que a legislação nacional ela acaba tendo um privilégio, ela se sobrepõe a essas regras internacionais do comércio que são extremamente flexíveis. Para garantir a compra, é muito provável que, então, os países, não só como o Brasil, usem da Força Aérea Militar para justamente conseguir retirar esses equipamentos da China? Exatamente, é nessa lógica em que a legislação nacional de exceção, a legislação nacional que acaba sustentando esse momento em que existe calamidade, existe emergência, pode ser aplicada. Então, cada um dos países vai acabar tomando as suas próprias regras para tentar suprir, esse volume, essa demanda por máscaras. Só que tem que ter um cuidado, Legislação nacional aplicada nesse momento de exceção. Quando essa situação voltar ao normal, pode haver um rescaldo. O que eu quero dizer? Pode haver toda uma demanda represada por conta da quebra desses contratos, por conta dessas irregularidades que foram cometidas e que, eventualmente, podem ser demandadas também em órgãos internacionais. Jorge, eu quero olhar mais para frente. Essa situação deixou um ar de alerta, principalmente porque todo mundo está comprando de um centro comercial só as questões dos insumos hospitalares. Você entende que essa é uma lição que provavelmente o coronavírus pode deixar? Ou seja, não dá para deixar insumos hospitalares num comércio só, ou seja, só uma produção mundial aquecendo o mundo inteiro. É preciso repensar esse formato, talvez criar polos em cada continente. Isso pode mudar? Olha, pode até ser, mas não é só insumos hospitalares. Praticamente a produção mundial está se concentrando em um país, a China. 3M, a empresa 3M, que é norte-americana, as máscaras produzidas pela 3M que iriam para um determinado destino, a empresa norte-americana, as máscaras eram produzidas aonde? Na China. Portanto, a concentração da produção mundial, a industrialização, está onde? Está na China e de vários outros insumos. Portanto,
esse olhar para frente que você colocou, acho bem interessante. Talvez isso venha a reavaliar o nível de industrialização que os países têm seguido. Outra questão que também chama a atenção, a gente tem a OMS que dá caminhos a serem seguidos, padrões. Você acha que a partir do que aconteceu nessa crise do coronavírus, a gente pode criar uma OMS mais fortalecida no sentido de não só dar ideias ou como seguir, mas de criar regras sérias a serem seguidas pelos países? Ou isso é algo muito impensável? Porque a OMS ela só é uma conselheira, ela não pode impor que países tomem medidas. Dá para criar algo, uma ONU especial da saúde, só para gerar a saúde mundial depois dessa crise? Olha, em matéria de regras internacionais, para que uma regra internacional ela seja discricionária, ou seja, seja obrigatória, olha, todos os países têm que seguir essa regra, ela tem que ser gerada, essa regra, como você bem disse, por um órgão que tenha juridicamente essa função, que tenha juridicamente essa ação. E não são todas as regras da ONU que têm essa força contingente, que tem essa força discricionária. Depende, claro, de um concerto, de um acordo entre países. E ainda na ONU, ok, esse concerto de países é de alguns poucos, não é algo democrático, não é algo absolutamente amplo. Portanto, talvez a pandemia, nessa esfera da regulamentação internacional, do direito internacional em vários assuntos, é comércio, é saúde, alimentação, questão humanitária, olha só, questão humanitária vai ter impacto também muito grande, talvez as regras internacionais elas possam vir a ter mais força, mas depende dos estados que cada vez mais eles colocam a sua força para defender seus interesses. Vide exatamente o assunto da entrevista aqui, o assunto da matéria que vocês organizaram. Tudo isso decorre do quê? Decorre de uma força de nacionalismo. Jorge, eu quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre isso que tem chamado a atenção de todos na imprensa mundial, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Ok, até a próxima. Bom, e você que está acompanhando essa entrevista no nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe esse material. Lembrando que o nosso YouTube já tem mais de 800 mil pessoas, a gente trazendo conteúdo de graça, de boa qualidade, para você ficar informado. Então, acesse youtube.com/recordnews.